O que é o Reggaeton Big On e como ele nos afeta? É um dispositivo único, criado por Ronnie Bandini, que reconhece os ritmos do reggaeton para interferir nos sinais Bluetooth. Imagine que você está em um café ou em um lugar lotado, onde o reggaeton toca alto, e seus momentos de tranquilidade são interrompidos. O Reggaeton Big On foi feito para combater esse problema. Ele identifica os ritmos específicos do reggaeton e bloqueia os sinais sem fio que frequentemente transmitem essa música, criando uma atmosfera mais silenciosa para quem quer escapar desse gênero. No entanto, há um detalhe: o dispositivo opera em uma área cinza legal, pois em muitos lugares esse tipo de interferência é proibido. Apesar das controvérsias, não se pode negar que a invenção de Bandini reflete o sentimento geral entre os amantes da música, que se sentem sobrecarregados por alguns sons populares. E você, o que acha de invenções assim? Elas deveriam existir? Um fato interessante sobre o longo conflito na Alemanha. A Guerra dos 30 Anos, que começou em 1618, foi um dos períodos mais longos e devastadores da história da Alemanha, devastando o país e mudando sua paisagem. Essa guerra foi causada por divergências religiosas e disputas de poder entre estados católicos e protestantes, envolvendo várias grandes potências europeias da época. Ao final da guerra, em 1648, estima-se que até 8 milhões de pessoas tenham morrido, e muitas comunidades ficaram em ruínas. As consequências de um conflito tão prolongado ressaltam a importância da resolução de disputas e do diálogo para restaurar a paz. Isso nos lembra que guerras constantes podem destruir a sociedade, mostrando a importância da diplomacia e do desejo humano de coexistência. Como podemos aprender com este capítulo da história para evitar conflitos semelhantes hoje? Por que temos anos bissextos a cada 4 anos? Os anos bissextos são uma característica interessante do nosso calendário, criada para sincronizar o tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. A cada 4 anos, adicionamos um dia extra, 29 de fevereiro, ao calendário. Isso acontece porque a Terra leva cerca de 365,24 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Se contássemos apenas 365 dias por ano, nosso calendário acabaria se desajustando em relação às estações. Mas as regras para os anos bissextos são ainda mais interessantes. Um ano é considerado bissexto se for divisível por 4. No entanto, há uma exceção. Se o ano for divisível por 100, ele não é bissexto, a menos que também seja divisível por 400. Isso significa que o ano de 1900 não foi bissexto, mas o ano de 2000 foi. Essas regras ajudam nosso calendário a refletir a realidade astronômica, garantindo que a primavera nunca caia no inverno. Não é incrível como algo tão simples ajuda a manter a ordem em nossas vidas? Você vai se surpreender. Montanha-russa serve jantar. Se você está em busca de uma experiência única para jantar, o restaurante na montanha-russa no Reino Unido é o que você precisa. Imagine-se sentado à mesa, ansioso por um prato delicioso, enquanto sua comida desliza por trilhos em miniatura acima de você. Essa ideia inovadora traz um elemento emocionante à refeição tradicional. Enquanto os convidados saboreiam a comida, eles assistem os pratos passando rapidamente pelos trilhos, criando uma atmosfera vibrante, cheia de diversão e entretenimento. O restaurante oferece uma variedade de pratos saborosos, todos servidos de maneira única, adicionando um toque de surpresa a cada garfada. Pessoas de todas as idades podem desfrutar dessa mistura divertida de atrações e prazeres culinários. Se você ama aventuras ou apenas quer jantar em um ambiente animado, este restaurante na montanha-russa promete uma experiência inesquecível. Então você está pronto para ver seu jantar ganhar vida na montanha-russa? Você sabia que Detroit, no estado de Michigan, é conhecida por ter os maiores índices de criminalidade? A cidade ganhou essa fama devido ao alarmante número de homicídios, tornando-se a cidade grande mais perigosa do Zerquachá. Nos últimos anos, muitos moradores e líderes comunitários expressaram preocupação sobre como a criminalidade afeta a vida cotidiana. Fatores como dificuldades econômicas, redução da população e problemas com a polícia contribuem para esses altos índices. Por outro lado, Honolulu, no Hawaii, se destaca como uma das cidades mais seguras do país. Com suas belas praias e comunidades unidas, Honolulu mostra como os níveis de criminalidade podem variar, muitas vezes influenciados por recursos locais, estratégias policiais e dinâmicas sociais.
Esse contraste acentuado ressalta problemas mais amplos enfrentados por áreas urbanas na América, levantando questões importantes sobre como as cidades podem trabalhar para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade. Você pode se surpreender. A presença global da Tesla é impressionante. Os carros elétricos da Tesla agora são vendidos em mais de 40 países, mostrando a impressionante expansão da empresa em vários continentes, incluindo América do Norte, Europa e Ásia. Essa presença internacional significa que, desde as movimentadas cidades do Zeberkraftquara até as tranquilas vilas da Noruega, você pode ver os inovadores carros elétricos da Tesla nas estradas. Desde sua fundação, a empresa rapidamente se tornou um dos principais fabricantes de carros elétricos do mundo, atraindo a atenção de consumidores conscientes do meio ambiente e amantes da tecnologia. À medida que mais pessoas optam por soluções sustentáveis e tecnologias modernas, a Tesla continua a liderar, não apenas vendendo carros, mas também promovendo soluções de energia limpa. Essa mudança está transformando a indústria automobilística, tornando os carros elétricos mais comuns e acessíveis do que nunca. Estamos testemunhando uma revolução na forma como percebemos a direção. Prepare-se para se surpreender com as habilidades de escavação dos wombats. Os wombats são marsupiais fascinantes, conhecidos por seus corpos curtos e robustos, mas sob a superfície, eles revelam suas incríveis habilidades como arquitetos subterrâneos. Com suas garras poderosas e membros musculosos, os wombats criam sistemas de túneis complexos que podem chegar a 30 metros de comprimento. Esses buracos consistem em várias câmaras, projetadas cuidadosamente para manter a umidade e a temperatura constantes, proporcionando um abrigo seguro contra predadores e condições climáticas extremas. As mães exibem um comportamento notável ao cavar para trás, protegendo seus filhotes de possíveis deslizamentos de terra. Para adicionar uma camada extra de esperteza, muitos túneis têm ramificações que servem para confundir intrusos, aumentando a segurança dos wombats. Curiosamente, esses buracos podem ser compartilhados ou até reutilizados por gerações, mostrando a natureza social dessas criaturas únicas. Cientistas descobriram que os wombats desempenham um papel vital em seus ecossistemas locais, influenciando a estrutura do solo e a saúde das plantas através de seus hábitos de escavação. Seus túneis funcionam como despensas, esconderijos e centros sociais, provando que os wombats não são apenas fofos. Eles são construtores eficientes cujas estruturas podem rivalizar com as dos humanos. Descubra como os pássaros aproveitam a pimenta sem se queimar. Os pássaros são criaturas realmente incríveis, especialmente quando se trata de pimenta. O segredo está na capsaicina, a substância que dá ardência às pimentas. Diferente dos mamíferos, os pássaros têm uma biologia especial que lhes permite comer essas sementes picantes sem sentir ardor. Essa característica única faz com que a ração com pimenta seja uma ótima maneira de afastar esquilos e outros mamíferos que não conseguem lidar com a picância. Então, quando você espalha essas sementes picantes no seu quintal, os pássaros se deliciam com elas, desfrutando do sabor, enquanto os mamíferos se mantêm afastados, pois seus sensíveis receptores de sabor rejeitam essa iguaria ardente. Essa separação natural beneficia tanto os pássaros, que ganham um lanche nutritivo, quanto os jardineiros, que protegem suas plantas de visitantes indesejados. Não é incrível como a natureza age de forma tão inteligente? Conheça Augusto, o incrível fauno noturno da natureza. Essa pequena criatura tem apenas 70 milímetros de altura e 15 milímetros de largura, mas esconde muitas curiosidades. Augusto é perfeitamente adaptado a ambientes com pouca luz, tornando-se um mestre das explorações noturnas. Com suas feições delicadas e movimentos ágeis, esse fauno noturno se move facilmente nas sombras, buscando alimento e evitando predadores. As características físicas únicas de Augusto permitem que ele se camufle no ambiente, garantindo sua segurança durante as aventuras noturnas. Curiosamente, apesar de seu tamanho diminuto, Augusto desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio nos lugares que habita. Então, da próxima vez que você encontrar uma criatura com adaptações tão impressionantes, lembre-se do extraordinário Augusto, um exemplo perfeito das maravilhas da natureza. Quais outras maravilhas, na sua opinião, estão esperando para serem descobertas? Prepare-se para se surpreender com as ilusões de Mimi Choi.
Esta maquiadora de Vancouver ficou famosa por seus designs surrealistas, incríveis que parecem saltar da pele. Inspirada por artistas renomados como Salvador Dalí e Edward Hopper, Mimi cria maquiagens que são mais do que simples maquiagem. São verdadeiras experiências visuais. Sua arte frequentemente reflete experiências pessoais, incluindo momentos difíceis, como a paralisia do sono. Imagine acordar sem conseguir se mover e ver imagens hipnotizantes. Essa é a realidade que inspira sua criatividade, criando ilusões ópticas que desafiam nossa percepção. Desde designs complexos que parecem derreter, até padrões divertidos que podem confundir os olhos. Suas obras convidam os espectadores a duvidar do que pensam que estão vendo. O talento de Mimi vai além da maquiagem tradicional. Ela usa seus rostos como telas para contar histórias e expressar emoções, transformando rostos em obras-primas impressionantes. Então, se você algum dia começar a duvidar do que é real e do que é ilusão, basta olhar para as incríveis criações de Mimi Choi. E se eu disser que os abutres de pescoço pelado adoram banhos de lama? Essas aves, conhecidas pela impressionante envergadura e aparência vibrante, têm o hábito curioso de se banhar em lama rica em ferro para tingir suas penas de vermelho. Esse comportamento inusitado não é apenas para embelezar. Ele pode ter funções práticas, como intimidar potenciais inimigos ou atrair a atenção de parceiros. Ao aplicar esse corante natural em suas penas, essas aves fazem uma declaração ousada em seus duros habitats montanhosos. Esse ritual destaca sua inteligência e criatividade, pois elas abraçam o lado vibrante da vida em um mundo que muitas vezes parece cruel e implacável. Observar essas magníficas criaturas em ação é uma ótima oportunidade para vislumbrar o complexo mundo do comportamento animal. Então, da próxima vez que você avistar um abutre de pescoço pelado planando no céu, lembre-se de que essas penas vermelhas podem contar uma história inteira sobre beleza e sobrevivência. Acredite ou não, mas as Maldivas têm uma cultura única. Este incrível paraíso tropical é conhecido não só pelos seus luxuosos resorts e bangalôs sobre a água, mas também pela sua vibrante vida cultural. As Maldivas são uma rica mistura de influências das tradições indianas, árabes e africanas, que se formaram ao longo de séculos de comércio e migração. A língua local, o Diveri, traz um elemento interessante para essa cultura. Derivada do sânscrito, o Diveri é escrito em uma bela escrita chamada Ta'ana, que é lida da direita para a esquerda. A música e a dança são componentes essenciais da cultura maldiva, frequentemente apresentando ritmos animados e performances vibrantes em festivais e celebrações. Além disso, a culinária maldiva oferece uma deliciosa variedade de sabores, com o peixe sendo o ingrediente principal. Ao explorar as Maldivas, você descobrirá que o que atrai os visitantes não são apenas as praias deslumbrantes e os quartos luxuosos, mas também essa única mosaico cultural que enriquece a experiência. Então você está pronto para saber mais sobre as Maldivas e suas tradições vibrantes. Aqui está uma razão surpreendente para você se apressar no banheiro. Passar muito tempo sentado no vaso pode afetar sua saúde de maneiras inesperadas. Quando você fica sentado por mais de 10 minutos, especialmente em uma posição relaxada, o fluxo sanguíneo nas pernas pode diminuir. Isso não é apenas desconfortável, também pode impactar a eficiência do seu coração em bombear sangue pelo corpo. Ficar sentado por muito tempo pode aumentar a pressão nas veias, causando problemas como varizes ao longo do tempo. Sem contar que ficar muito tempo sentado pode fazer você querer olhar o celular ou ler, distraindo dos sinais do seu corpo. Para manter a circulação sanguínea saudável e um coração feliz, é melhor limitar suas visitas ao banheiro a cerca de 10 minutos. Pense nisso como uma dica de saúde rápida. Então, da próxima vez que você estiver lá, lembre-se de que uma visita rápida pode ser melhor para o seu bem-estar do que uma pausa longa e relaxante. Prepare-se para se surpreender com a história de Elizabeth Swann. Em 2018, Elizabeth Swann, uma snowboarder dos EAK Psycha, ganhou destaque nas notícias ao se qualificar para os Jogos Olímpicos de Inverno, apesar de sua pouca experiência. Muitos acham que competir em alto nível é uma tarefa difícil, mas Elizabeth adotou uma estratégia inteligente. Ela escolheu competições com menos de 30 participantes, aumentando suas chances de conquistar prêmios. Nessas competições, ela focou em descidas limpas, sem quedas, para atender aos requisitos de qualificação olímpica.
Essa história inspiradora destaca sua determinação e capacidade de reação rápida, que a levaram ao cenário mundial. O caminho de Elizabeth mostra que, às vezes, uma abordagem inteligente pode ser tão importante quanto a experiência. Sua história inspira e lembra que, com a atitude e estratégias certas, até os sonhos mais ousados podem se tornar realidade. Surpreendentemente, é um fato que os speakeasies prosperaram durante a proibição. Na década de 1920, o governo dos Emac proibiu o álcool, levando donos de bares criativos a manter viva a socialização. Fingindo inocência, muitos desses estabelecimentos se disfarçavam de lojas de refrigerantes. Os clientes entravam esperando por refrescantes refrigerantes de raiz, mas alguns conheciam senhas secretas que lhes davam acesso a estoques escondidos de uísque. Essa disfarçada engenhosa permitia que os festeiros tomassem bebidas gaseificadas enquanto desfrutavam de coquetéis ilícitos. Tudo sob o olhar da polícia. Imagine, você entra em uma aconchegante loja de refrigerantes, troca risadinhas cúmplices com amigos e faz um aperto de mão secreto para acessar um mundo de emoções de speakeasy. Você sentiria a eletricidade da rebeldia em cada canto. Esses locais clandestinos proporcionavam uma fuga emocionante, promovendo conexões entre pessoas ansiosas para compartilhar bebidas proibidas e risadas. As travessuras inteligentes dos speakeasies durante essa era seca ilustravam não apenas a sede por álcool, mas um desejo de camaradagem e diversão. Então, enquanto você saboreia aquele float de refrigerante de raiz hoje, imagine as aventuras escondidas e as ousadas escapadas que ocorreram nesses movimentados bares subterrâneos. Em Taiwan, a tradição de dar presentes não é apenas uma formalidade social. Ela é fundamental para fortalecer conexões e demonstrar respeito nas interações sociais. Quando você recebe um convite para a casa de alguém, chegar de mãos vazias não é uma opção. Os convidados costumam trazer presentes pensativos, como chás bem embalados, frutas locais ou uma seleção de doces deliciosos, todos escolhidos com cuidado para refletir a hospitalidade do anfitrião e a gratidão do convidado. Essa prática vai além dos itens físicos trocados. Ela representa os laços de amizade e família, reforçando uma cultura rica em gratidão e respeito. Dar um presente é uma ótima maneira de aprofundar relacionamentos, seja em celebrações festivas ou em simples encontros. Além disso, esse costume é uma oportunidade de compartilhar aspectos da sua própria cultura, enquanto encanta seu anfitrião com sabores locais únicos. Portanto, se você planeja visitar Taiwan, lembre-se de levar um pequeno presente como forma de agradecimento. É mais do que um presente, é uma ponte para conexões significativas. Sim, é verdade. O maior terremoto já registrado aconteceu no Chile em 22 de maio de 1960. Sua magnitude variou de 9,4 a 9,6 na escala Richter. Esse terremoto durou impressionantes 10 minutos, causando enormes danos a cidades e vilarejos. As destruições não afetaram apenas o Chile. O terremoto gerou tsunamis poderosos que atravessaram o Oceano Pacífico, alcançando lugares como o Hawaii e o Japão. Em algumas áreas, as ondas ultrapassaram 25 metros de altura. O terremoto causou grandes destruições, resultando em milhares de vidas perdidas e na destruição da infraestrutura. A recuperação levou anos, destacando a necessidade de melhor preparação para desastres naturais. Esse evento geológico em grande escala nos lembra da força da Terra e da importância de entender a atividade sísmica. Estamos prontos para o próximo grande desafio? Por que os El Shaaf querem criar uma cidade verde? Os Emirados Árabes Unidos, EAL, estão desenvolvendo um plano ambicioso para construir uma cidade que funcione totalmente com fontes de energia renováveis. Este projeto inovador visa criar um ambiente urbano sustentável, utilizando fontes limpas como energia solar e eólica. Focando em um ecossistema sem desperdício, a cidade irá reciclar materiais e minimizar resíduos, reduzindo a poluição e a dependência de combustíveis fósseis. Imagine um lugar onde tudo, da energia ao transporte, é pensado com cuidado pelo planeta. Isso não só promove uma atmosfera mais saudável, mas também serve de exemplo para outros países que buscam o desenvolvimento sustentável. Os EAU visualizam um futuro onde as cidades coexistem em harmonia com a natureza, mostrando que um estilo de vida urbano verde é possível. Poderia isso se tornar um modelo para cidades ao redor do mundo? Cientistas descobriram recentemente que a vigilância americana na segurança comunitária é muito importante.
Nos Estados Unidos, relatar rapidamente atividades suspeitas não é apenas comum, é visto como um dever cívico essencial, diferente da Bielorrússia ou da Rússia, onde ações semelhantes podem ser chamadas de informar. Os americanos veem essa vigilância como uma responsabilidade comunitária. Quando os moradores notam uma pessoa estranha vagando ou ouvem barulhos incomuns à noite, seu instinto é alertar as autoridades. Esse comportamento proativo está profundamente enraizado na crença de que estar atento não só previne crimes, mas também cria um ambiente seguro para todos. Muitos americanos sentem um dever de proteger seus bairros, agindo rapidamente sem esperar por incentivos. Essa mentalidade fortalece os laços entre os membros da comunidade, promovendo uma cultura onde a segurança é uma preocupação de todos. Essa vigilância é vista não como intromissão, mas como um dever heróico que melhora a ordem pública e o bem-estar comunitário. Essa perspectiva cultural levanta uma pergunta intrigante: como essa mentalidade se compara às abordagens de segurança em seu próprio país? A Suíça mantém uma política de neutralidade em conflitos há muito tempo, o que a ajuda a evitar destruições e o caos das grandes guerras. Essa neutralidade não é apenas uma escolha histórica. Ela moldou ativamente a identidade diplomática do país ao longo dos séculos. Graças a essa posição, a Suíça se tornou um importante centro para organizações internacionais. Por exemplo, as sedes da Organização das Nações Unidas e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha estão em Genebra, uma cidade reconhecida como um centro de diplomacia global. Esse status único permite que a Suíça desempenhe um papel importante na promoção de negociações pacíficas e esforços humanitários ao redor do mundo. Muitos países veem a Suíça como um modelo para a resolução de conflitos e cooperação. Será que a abordagem pacífica dessa nação em relação à neutralidade pode inspirar outros países a escolher a diplomacia em vez da guerra? Você já se perguntou quem passou mais tempo no espaço? Esse recorde pertence a Peggy Whitson, uma incrível astronauta nascida em Iowa em 1960. Durante sua carreira, ela passou impressionantes 665 dias em órbita. Essa conquista não só demonstra sua dedicação e profissionalismo, mas também inspira muitas pessoas que sonham em viajar pelo espaço. A jornada de Whitson é fascinante. Ela foi a primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional e participou de várias missões, incluindo pesquisas científicas que beneficiam a vida na Terra. Sua experiência destaca o potencial da exploração humana além do nosso planeta e inspira futuras gerações a escolher carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. À medida que as viagens espaciais evoluem, as conquistas de Whitson servem como um farol de esperança, provando que com determinação e trabalho duro, todos podem alcançar as estrelas. Acredite ou não, casas na Sardenha custam apenas €1. Esta iniciativa incrível visa revitalizar encantadoras vilas que estão perdendo moradores. Oferecendo essas casas a um preço incrivelmente baixo, as autoridades locais incentivam as pessoas, especialmente os americanos, a investir em sua restauração. Embora o preço pareça inacreditável, há um detalhe: essas casas precisam de muito trabalho antes de serem habitáveis. Os compradores devem estar prontos para o desafio de reformar, transformando um imóvel em ruínas em uma bela casa. O objetivo deste projeto é atrair novos moradores que possam reanimar a comunidade, preservar tradições e apoiar o comércio local. Imagine restaurar uma antiga casa de pedra, talvez até vivenciando um pouco do estilo de vida italiano no processo. Você está pronto para aceitar o desafio de restaurar um pedaço da história sardenha? Vamos descobrir a verdade sobre instrumentos musicais antigos. O instrumento musical mais antigo conhecido é uma flauta, com uma história fascinante que remonta a aproximadamente 35 mil anos. Este incrível artefato foi encontrado em uma caverna remota na Alemanha, onde foi cuidadosamente esculpido a partir de um osso de pássaro. Imagine nossos ancestrais, equipados apenas com instinto e criatividade, criando melodias em um mundo dominado pela sobrevivência. A capacidade deles de expressar emoções através da música revela muito sobre o espírito humano. Esta flauta faz parte de uma coleção maior de artefatos pré-históricos que iluminam a cultura e a criatividade dos primeiros humanos. Em vez de depender apenas dos sons do mundo natural, eles produziram ativamente instrumentos para criar melodias harmoniosas. Pesquisas indicam que a música provavelmente desempenhou um papel vital na formação de laços sociais entre as comunidades antigas, destacando nosso desejo intrínseco de nos conectar com os outros.
Então, da próxima vez que você apertar o play na sua música favorita, lembre-se dos milhares de anos de evolução musical por trás dela, ecoando através das gerações e servindo como uma poderosa forma de expressão. Você sabia que o menor país do mundo é o Principado de Sealand? Essa plataforma única no Mar do Norte ocupa apenas 550 metros quadrados, tornando-se a nação mais minúscula do planeta. Fundado em 1967 pelo ex-oficial britânico Roy Bates e seu filho Joe, Sealand não é apenas um pedaço curioso de terra. Ele se declarou soberano e criou sua própria constituição, bandeira, hino e até moeda. Imagine viver em uma plataforma com uma população que raramente ultrapassa 5 pessoas. Essa pequena micronação tem uma história fascinante, incluindo tentativas de se tornar independente e até mesmo enfrentar uma invasão pirata. A reivindicação de Sealand como país gerou debates interessantes sobre o que significa ser uma nação no mundo moderno. Apesar de seu tamanho reduzido, Sealand atraiu a atenção de muitos, levantando questões sobre governo, identidade e a própria natureza da soberania. Como essa pequena nação flutuante se afirma em um mundo cheio de grandes países? O espírito de Sealand pode inspirar futuras micronações? Você sabia que os tubarões martelo podem sentir eletricidade? Esses seres incríveis têm uma forma de cabeça única, chamada cefalofoilo, que desempenha um papel importante em suas habilidades de caça. Essa cabeça larga e plana não é apenas bonita, ela contém órgãos sensoriais especializados, conhecidos como ampulas de Lorenzini. Esses órgãos são sensíveis a pequenos campos elétricos gerados pela presa, mesmo quando ela está escondida sob a areia. Essa habilidade extraordinária dá aos tubarões martelo uma grande vantagem na busca por alimento, pois eles conseguem encontrar criaturas que outros tubarões podem não perceber. Imagine nadar no oceano com esse sonar natural, sentindo os movimentos de peixes e crustáceos enterrados sob camadas de areia. Os tubarões martelo mostram maneiras incríveis de como os animais se adaptam ao seu ambiente, usando características especializadas para sobreviver. Não é impressionante como a natureza equipou esses predadores com ferramentas tão incomuns para a sobrevivência? Você sabia que o queijo pode ser um campeão de corridas? Na encantadora cidade de Gloucester, na Inglaterra, existe uma tradição divertida chamada Perseguir o Queijo, que encanta tanto os moradores quanto os visitantes. Todo ano, participantes se reúnem para este evento emocionante, que gira em torno de um queijo redondo de Double Gloucester. Quando o queijo é solto, ele rola ladeira abaixo em velocidades impressionantes, chegando a até 112 km/h. Competidores ansiosos entram em ação, correndo atrás do queijo fugitivo em uma cena hilária e caótica. A emoção da perseguição muitas vezes resulta em quedas e escorregões, mas as risadas e a animação mantêm todos animados. A primeira pessoa a cruzar a linha de chegada não só ganha o queijo, mas também o direito de se gabar por um ano inteiro. Este espetáculo maluco é celebrado há mais de 200 anos, tornando-se um dos eventos mais peculiares do Reino Unido. Se você é amante de queijo ou apenas está em busca de experiências únicas, Perseguir o Queijo promete risadas, competição amigável e memórias inesquecíveis. Você está pronto para correr atrás de um queijo? Você já se perguntou sobre a origem de Daniel Radcliffe? Pode te surpreender saber que esse famoso ator se considera judeu. A ligação de Radcliffe com o judaísmo vem de sua mãe, que também tem raízes judaicas. Esse rico patrimônio cultural dá uma profundidade extra à sua imagem, como a estrela dos filmes de Harry Potter. Na infância, ele celebrava tradições judaicas e estudava a história de sua família, o que o ajudou a valorizar ainda mais sua identidade. Radcliffe já falou publicamente sobre sua origem, destacando a importância disso para ele. Sua trajetória mostra como a influência da família molda quem somos e nossos valores. Ao compartilhar sua história, Radcliffe inspira outros a abraçar suas raízes, lembrando que a diversidade é algo a ser celebrado. Então, da próxima vez que você o ver na tela, pense na rica herança que influencia sua arte. Descubra os tesouros antigos do Egito que ainda nos encantam. O Egito é um dos países mais antigos do mundo, com uma história que se estende por milhares de anos. Quando pensamos no Egito, lembramos das majestosas pirâmides e do sinuoso Nilo. Esses pontos turísticos não são apenas atrações. Eles simbolizam uma civilização incrível que dominou a arquitetura e a engenharia. As pirâmides construídas como tumbas para os faraós
mostram o impressionante conhecimento dos antigos egípcios sobre geometria e organização do trabalho. Enquanto isso, o Nilo foi a artéria vital que sustentou a agricultura e o comércio ao longo da história. A rica cultura do Egito inclui grandes conquistas na escrita, arte e administração, tornando-o um jogador importante no cenário mundial. Ao mergulhar no passado do Egito, você descobre uma civilização que influenciou muitas outras e que continua a despertar curiosidade e admiração. Como o legado dessa antiga sociedade molda nossa compreensão da história hoje? Você pode ficar chocado ao saber que o Congresso limitou o tempo de debate. Em 1876, o Congresso dos Estados Unidos introduziu uma regra inovadora para controlar os discursos, muitas vezes longos, de seus membros. Essa iniciativa foi liderada por Benjamin Butler, um congressista famoso por suas falas envolventes, mas excessivamente longas. Embora a eloquência de Butler cativasse muitos, seus discursos prolongados frustravam os colegas legisladores e atrapalhavam o progresso das leis. Reconhecendo a importância da eficiência, o Congresso percebeu a necessidade de uma abordagem estruturada para os debates. Ao implementar essa nova regra, garantiram que as discussões fossem mais concisas e relevantes, permitindo que uma maior diversidade de vozes fosse ouvida. Essa mudança transformou a dinâmica dos debates no Congresso, diminuindo o risco de indivíduos poderosos monopolizarem as discussões. Como resultado, o processo legislativo se tornou mais rápido e respeitoso, promovendo uma cultura de cortesia entre os políticos. Essa decisão não apenas agilizou as operações, mas também fortaleceu os princípios democráticos ao incentivar a participação igualitária em discussões legislativas essenciais. Mike Tyson encontrou o amor em lugares inesperados. Do ringue de boxe ao céu, Tyson tem uma paixão surpreendente por pombos. Ele contou que essas aves foram os primeiros seres que ele realmente amou, mostrando uma conexão única entre humanos e animais. Na infância, Tyson passava horas cuidando de seus amigos emplumados, e essa dedicação se transformou em um hobby para a vida toda. Ele até participa de competições de pombos, mostrando as incríveis habilidades de seus favoritos. Em uma entrevista, Tyson compartilhou que cuidar dos pombos lhe traz uma sensação de paz e harmonia, um contraste refrescante com sua vida agitada sob os holofotes. Essa conexão destaca não apenas o efeito tranquilizador dos animais de estimação, mas também mostra como o amor pode se manifestar de diferentes maneiras, até mesmo por meio de pequenas e delicadas criaturas, como os pombos. Talvez essa história de amor nos lembre a todos a valorizar a companhia dos animais. Incrível, mas a União Soviética apagou Genghis Khan da história. Esse líder extraordinário foi quase esquecido devido a uma intensa campanha contra seu legado. No final do século XX, as autoridades soviéticas viam Genghis Khan como um símbolo do nacionalismo mongol, o que consideravam uma ameaça ao seu controle. Como resultado, mencionar seu nome se tornou um crime, e livros didáticos e materiais educacionais foram limpos de qualquer referência a ele. Imagine um mundo onde uma figura poderosa, que moldou vastos territórios e influenciou a história, é intencionalmente excluída. Essa tentativa de reescrever a história visava não apenas diminuir a influência do Khan, era parte de uma estratégia mais ampla para suprimir identidades nacionais que poderiam desafiar o poder soviético. A remoção da história de Genghis Khan destaca como interesses políticos podem distorcer nossa compreensão do passado. Hoje, graças a historiadores e pesquisadores, seu legado está sendo redescoberto e celebrado, lembrando-nos da importância de preservar todas as partes de nossa história, mesmo as mais controversas. Por que o Monte Bromo atrai tantos visitantes? Este magnífico vulcão na ilha de Java, na Indonésia, atrai aventureiros e amantes da natureza, com suas vistas deslumbrantes e atividade constante. Elevando-se majestaticamente da paisagem verde, o Monte Bromo possui uma impressionante cratera ativa, que solta fumaça e cinzas, mostrando a força da natureza. Os visitantes costumam acordar cedo para ver o incrível nascer do sol sobre as montanhas ao redor, pintando o céu em tons de rosa e laranja. O Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, que o cerca, é rico em flora e fauna diversificadas, o que acrescenta beleza ao local. Aventureiros ousados podem subir até a borda da cratera para sentir o calor e ouvir o rugido do interior, tornando a experiência inesquecível. Seja você um fotógrafo, um turista ou apenas um amante de aventuras, o Monte Bromo oferece uma visão fascinante da incrível atividade vulcânica da Terra.
Que tal planejar sua visita hoje mesmo? Você não vai acreditar na história da pequena Sebi. Nascida em San Diego, Sebi ganhou as manchetes como a menor bebê sobrevivente, pesando apenas 240 gramas ao nascer. Imagine um recém-nascido que pesa menos que um pão. Normalmente, os bebês nascem pesando entre 2,3 e 3,6 quilos, então o tamanho de Sebi é realmente incomum. Apesar de todas as dificuldades, essa pequena lutadora mostrou uma incrível resistência. A jornada de Sebi começou na unidade de terapia intensiva neonatal, onde uma dedicada equipe de médicos e enfermeiros forneceu cuidados 24 horas por dia. Eles usaram equipamentos especializados para bebês prematuros, monitorando de perto sua respiração e batimentos cardíacos. Com o tempo, Sebi ganhou peso e força, e sua história cativou muitos. Enquanto a maioria das crianças enfrenta dificuldades comuns, a situação única de Sebi destacou as maravilhas da medicina moderna e a força da determinação. Hoje, ela é um símbolo de esperança para famílias com bebês prematuros, provando que até os menores de nós podem inspirar com histórias incríveis de sobrevivência e triunfo. Não é incrível? Você sabia que Thomas Edison inventou a lâmpada? Essa invenção revolucionária de 1879 mudou o mundo para sempre. Antes das lâmpadas, as pessoas usavam velas, lampiões a gás e outras fontes de luz ineficazes, que podiam ser perigosas e mal iluminavam. A lâmpada de Edison usava um fio de carbono que brilhava quando a eletricidade passava, criando uma luz forte e duradoura. Essa nova iluminação permitiu que fábricas funcionassem à noite, escolas operassem após escurecer e famílias desfrutassem das noites em casa. A invenção de Edison impulsionou inovações, levando ao desenvolvimento da infraestrutura elétrica, da qual ainda dependemos. Antes, muitas pessoas tinham dificuldade em ver no escuro, mas, com a lâmpada, casas e ruas se tornaram mais iluminadas e seguras. Não é incrível como uma ideia pode iluminar o mundo inteiro? Acredite ou não, a Intel mudou a tecnologia para sempre. Fundada em 1968 pelos inovadores Robert Noyce e Gordon Moore, a Intel rapidamente se tornou um jogador-chave no mundo da computação. Apenas 3 anos depois, em 1971, a empresa lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente bem-sucedido. Esse chip revolucionário transformou o funcionamento das máquinas, tornando os computadores mais acessíveis e versáteis. Antes do microprocessador, os computadores eram dispositivos grandes que só especialistas podiam usar. O Intel 4004 abriu caminho para dispositivos mais compactos e potentes, que podiam ser colocados em uma mesa e usados por qualquer pessoa. Com o aumento da demanda por computadores pessoais, os microprocessadores da Intel se tornaram o coração de quase todos os dispositivos, de laptops a smartphones. Hoje, o legado da Intel continua a moldar a tecnologia moderna, pois seus processadores alimentam milhões de dispositivos em todo o mundo. A influência dessa inovação é inegável. A Intel lançou as bases para o mundo tecnológico que desfrutamos hoje. Quais outros avanços tecnológicos, na sua opinião, definirão nosso futuro? E se eu te dissesse que os americanos comem 100 acres de pizza por dia? Todos os dias, as pessoas nos Estados Unidos devoram cerca de 100 acres de pizza. É uma quantidade impressionante de massa, molho e coberturas, suficiente para encher muitos quintais com fatias deliciosas. O amor pela pizza não se limita ao seu tamanho. Ela é uma parte querida de várias tradições americanas. Desde churrascos animados até eventos esportivos emocionantes, a pizza frequentemente ocupa o centro das atenções, ao lado de cerca de 20 bilhões de cachorros quentes e 50 bilhões de hambúrgueres consumidos a cada ano. Esse consumo impressionante revela não apenas uma preferência culinária, mas também uma conexão cultural que une famílias e amigos. Imagine um encontro familiar, onde o aroma de pizza fresca preenche o ar, ou uma noite de cinema acompanhada de uma pilha de fatias de queijo. Cada variedade, desde a massa fina da pizza estilo Nova York até a maravilha da pizza de fundo profundo de Chicago, traz seu próprio charme único. Ao saborear uma fatia ou grelhar aqueles cachorros quentes, você está participando de um delicioso contínuo da cultura alimentar, que não mostra sinais de desaceleração. O que isso significa para o nosso cenário culinário no futuro? Você já se perguntou qual é a verdadeira profundidade do Lago Ness? Este famoso lago escocês atinge impressionantes 230 metros de profundidade. Isso é o dobro da profundidade do Mar do Norte,
que é em média cerca de 90 metros. O Lago Ness não é apenas o lar do lendário Nessie, mas também um lugar interessante para geólogos e amantes da natureza. O lago foi formado em um vale de rift, o que lhe confere características geológicas únicas que contribuem para sua incrível profundidade. Essa profundidade cria misteriosos habitats subaquáticos, onde diversas espécies e segredos podem estar escondidos, aguardando para serem descobertos. Muitas pessoas visitam o Lago Ness não apenas para ver o famoso monstro, mas também para apreciar as belas paisagens e a rica história que cercam este encantador corpo d'água. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o Lago Ness, lembre-se de que suas profundezas não são apenas uma lenda. Sim, é verdade. Gustave Eiffel, o engenheiro genial por trás da famosa Torre Eiffel, sabia que a manutenção regular era crucial para a durabilidade de suas obras. Ele acreditava que a integridade de qualquer obra-prima de engenharia depende não apenas da construção inicial, mas também dos cuidados constantes. Eiffel enfatizava que inspeções e manutenções regulares poderiam evitar danos causados pelo clima ou outros fatores ambientais. Essa abordagem proativa garantiu que suas criações resistissem ao teste do tempo e encantassem gerações futuras. Seu legado é visível não apenas na Torre Eiffel, mas também em estruturas como o viaduto de Garabit e a ponte em Bordeaux. Graças ao seu compromisso com a manutenção, essas maravilhas arquitetônicas continuam a impressionar até hoje. Então, da próxima vez que você admirar uma de suas obras, lembre-se de que a manutenção de qualidade foi a chave para preservar sua beleza e resistência. Você sabia que o T-Rex e o estegossauro nunca se encontraram? A verdade surpreendente é que esses dois dinossauros famosos viveram a milhões de anos de distância um do outro. O estegossauro habitou a Terra no final do período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás, enquanto o Tiranossauro Rex apareceu muito depois, no final do período Cretáceo, aproximadamente entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Isso significa que há uma diferença de 80 milhões de anos entre o estegossauro e o T-Rex. Na verdade, esse intervalo é até maior do que o tempo entre a existência do T-Rex e os dias atuais. É incrível perceber que, embora consideremos esses dinossauros clássicos, seus períodos na Terra nunca se sobrepuseram. Mas como era a vida durante esses milhões de anos entre eles? Diferentes plantas e animais prosperaram enquanto os continentes se moviam e o clima mudava. Os dinossauros evoluíram, criando diversas espécies adaptadas às suas condições. Ao imaginar um mundo onde essas magníficas criaturas viveram em épocas diferentes, compreendemos melhor a vastidão da história e da evolução da Terra. Prepare-se para se surpreender com o céu vermelho da Indonésia. Em 2019, a Indonésia enfrentou um grande incêndio florestal, que deixou uma cena impressionante, mas assustadora: um céu vermelho brilhante. As chamas consumiram vastas áreas, transformando o horizonte em uma tela incomum de tons flamejantes, despertando admiração e preocupação nos espectadores. Essa visão impressionante não foi apenas uma manifestação artística, destacou as sérias consequências ecológicas de tais desastres. À medida que subia, a fumaça levava consigo uma mistura de poluentes nocivos, que pioravam a qualidade do ar, afetavam a vida selvagem e as comunidades locais. O céu vermelho se tornou um lembrete vívido do frágil equilíbrio da natureza e do impacto destrutivo dos incêndios humanos em nosso planeta. Ecossistemas locais foram devastados e muitas criaturas perderam seus lares. Esse incidente gerou discussões sobre a gestão florestal e a urgente necessidade de práticas sustentáveis. Como podemos trabalhar juntos para evitar tais catástrofes no futuro? Você já pensou na guerra mais curta da história? A Guerra Anglo-Zanzibar durou apenas 38 minutos, em 27 de agosto de 1896. Esse conflito ocorreu entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar, marcando um momento importante na história. A tensão aumentou após a morte do sultão Hamad bin Tuwaini, que era favorável aos interesses britânicos. Quando o sultão Khalid bin Bargash assumiu o trono, se opondo à influência britânica, os britânicos reagiram rapidamente. Eles apresentaram um ultimato exigindo que Khalid renunciasse, e quando ele se recusou, os britânicos começaram a bombardear o palácio sultanato. Com sua superioridade no mar, os britânicos rapidamente controlaram a situação, levando a um término rápido do conflito. Imagine uma guerra que acaba mais rápido do que um intervalo para o almoço.
O legado dessa pequena guerra nos lembra que até mesmo as batalhas mais curtas podem ter um grande impacto na história. Sim, é verdade. Essa característica incrível destaca os polvos entre muitos outros animais. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde o polvo obtém oxigênio da água. O terceiro coração, então, envia esse sangue rico em oxigênio por todo o corpo. Esse sistema eficiente ajuda os polvos a se adaptarem bem ao ambiente subaquático. Mas tem algo ainda mais interessante. Quando o polvo nada, o coração que bombeia sangue para o corpo para de bater, tornando a natação um pouco cansativa para eles. Em vez disso, eles preferem rastejar pelo fundo do oceano, usando seus 8 tentáculos para explorar e caçar alimento. Com sua fisiologia única e inteligência excepcional, os polvos são realmente alguns dos animais mais fascinantes do oceano. Difícil de acreditar, mas você pode alugar Liechtenstein. Este pequeno país europeu, situado entre a Suíça e a Áustria, oferece uma oportunidade única. Você realmente pode alugá-lo por uma noite. Sendo um dos menores países do mundo, Liechtenstein é conhecido por suas paisagens deslumbrantes e vilarejos encantadores, tornando-se um cenário único para qualquer evento. Em um caso memorável, o rapper Snoop Dogg tentou reservar todo o país para gravar um clipe, mas não conseguiu. Seus planos falharam devido à falta de aviso prévio às autoridades. Essa história divertida mostra tanto a atração quanto as limitações de tentar alugar um país. Então, o que você faria se tivesse a chance de alugar um país por uma noite? Com suas paisagens impressionantes e rica herança cultural, é tentador. Imagine organizar uma festa inesquecível ou filmar um épico em um lugar tão fascinante. Existem realmente cachoeiras subaquáticas? Com certeza. Um dos exemplos mais impressionantes é a cachoeira no Estreito da Dinamarca, onde a água fria e densa desce para o oceano mais quente, criando enormes cascatas que desaparecem. Esse fenômeno incrível acontece quando a diferença de temperatura entre as 2 camadas de água faz com que a água fria e pesada afunde. É como ver uma cachoeira debaixo do mar. Essas cascatas subaquáticas nos lembram que cachoeiras não são apenas belos fluxos na Terra. As características geográficas e as condições climáticas desempenham um papel fundamental nesses maravilhosos fenômenos subaquáticos. A mistura de água fria e quente provoca mudanças significativas nas correntes oceânicas, o que pode afetar a vida marinha e até o clima. Então, da próxima vez que você pensar em cachoeiras, lembre-se de que sob a superfície do oceano existe um novo mundo de beleza em cascata. Você sabia que árvores crescem sobre o metrô de Londres? É incrível como o sistema de metrô está tão próximo da natureza. Embora a maioria de nós imagine túneis escuros, algumas partes do metrô de Londres passam acima do solo, serpenteando por parques e árvores. Por exemplo, a famosa linha Jubilee atravessa uma área verde, onde é possível ver os galhos das árvores acima de nós. Essa característica única não só torna as viagens diárias mais encantadoras, mas também destaca como os espaços urbanos podem se integrar à natureza. Imagine viajar de trem sob um arco de árvores, ouvindo o farfalhar das folhas enquanto passa pelo centro da cidade. Essa harmonia entre transporte e vegetação nos lembra que as cidades podem abraçar seu ambiente natural. Na próxima vez que você entrar no metrô, reserve um momento para apreciar essa conexão inesperada entre concreto e natureza. É como uma aventura no céu, enquanto você está debaixo da terra. É verdade sobre a famosa massa de neve da Noruega? Essa impressionante massa de neve, situada entre 2 colinas a 900 metros de altura, conquistou os corações e as câmeras de turistas de todo o mundo. Acomodada nas deslumbrantes montanhas norueguesas, essa maravilha natural atrai visitantes que buscam apreciar sua beleza única e tirar fotos incríveis. Viajantes vêm de longe, encantados com a vista da neve branca brilhante, que repousa cuidadosamente nas colinas, criando um cenário pitoresco para muitas aventuras e memórias. Ao se aproximar desse lugar majestoso, você sente o ar fresco da montanha e a tranquilidade da natureza ao redor, proporcionando uma pausa da agitação do dia a dia. Seja caminhando por trilhas próximas ou apenas admirando a vista, a atmosfera é cheia de emoção e surpresa. A massa de neve não só exibe a beleza da natureza, mas também desperta curiosidade sobre como essa formação pôde se manter entre 2 colinas por tanto tempo. Então, o que torna essa massa de neve um destino imperdível para fotógrafos e amantes da natureza. Um fato interessante sobre a história da direção sob efeito de álcool.
Tudo começou no final do século XIX, quando George Smith se tornou a primeira pessoa condenada por dirigir embriagado em Londres. Em 1897, esse caso inusitado aconteceu quando Smith colidiu com seu táxi puxado por cavalos em um prédio, resultando em uma multa de 25 shillings. Esse valor era significativo na época, destacando como a sociedade começou a perceber os perigos da direção sob efeito de álcool. Com a chegada dos automóveis, o problema da direção embriagada se tornou ainda mais relevante, levando ao endurecimento das leis e campanhas de conscientização ao longo das décadas. Hoje, organizações trabalham incansavelmente para prevenir a direção sob efeito de álcool e salvar vidas, mas é interessante pensar que esses esforços têm raízes históricas que remontam a mais de um século. O que você acha da evolução dessas leis? Você sabia que a pílula anticoncepcional afeta a frequência do piscar dos olhos? Um estudo realizado em 1994 mostrou que mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais piscam 32% mais do que aquelas que não usam. Essa descoberta curiosa revela como as mudanças hormonais podem impactar até mesmo ações simples como piscar. Quando as mulheres usam pílulas que contêm hormônios, esses hormônios podem afetar seu sistema nervoso e músculos, fazendo com que pisquem com mais frequência. Embora isso possa parecer estranho, essa descoberta ilustra a complexa relação entre medicamentos e nossas funções diárias. Sugere que nossos corpos reagem a mudanças hormonais de maneiras que nem sempre percebemos. Então, da próxima vez que você ou alguém que você conhece estiver tomando pílulas, lembre-se de que isso pode ter consequências inesperadas, além da contracepção. Quais outras maneiras inesperadas a medicina pode impactar nossa vida cotidiana? Você sabia que Julia Roberts conheceu Danielle Moder durante as gravações do filme O Mexicano? Essa divertida comédia romântica de 2000 não é apenas mais uma história de amor. Foi aqui que Julia Roberts se encontrou com seu futuro marido, o cinegrafista Danielle Moder. Embora o filme tenha uma trama inusitada sobre um assassino e uma pistola mexicana roubada, ele desempenhou um papel importante na verdadeira história romântica que se desenrolou nos bastidores. Durante as filmagens no México, surgiu uma conexão entre Roberts e Moder, levando a um relacionamento que, alguns anos depois, se transformou em casamento. O vínculo deles mostrou o poder mágico do cinema, não só em contar histórias, mas também em criar laços reais. A química entre eles chamou a atenção dos fãs e adicionou um charme extra ao filme. A produção misturou humor, aventura e um pouco de romance, preparando o terreno para um romance que conquistou os corações do público. Este filme se tornou um marco tanto em suas carreiras quanto em suas vidas pessoais. É incrível como um filme pode criar conexões tão profundas. A verdade é que a arte fala muito. Bruno Catalano é um artista inovador, conhecido por suas esculturas impressionantes que desafiam nossa percepção da experiência humana. Suas obras incríveis retratam figuras fragmentadas que parecem flutuar no ar, criando um efeito surreal e reflexivo. Essas esculturas, exibidas na prestigiada Bienal de Veneza, simbolizam o profundo vazio que os migrantes sentem na busca por uma vida melhor. Cada peça reflete não apenas a jornada física, mas também o peso emocional de deixar para trás pessoas e lugares conhecidos. Através de sua habilidade com formas, Catalano nos convida a confrontar os sentimentos de perda e desorientação que muitos enfrentam no mundo moderno. Sua arte nos faz refletir sobre os destinos daqueles que buscam um novo começo, enquanto lidam com partes de si mesmos que precisam sacrificar. Como a arte de Catalano nos ajuda a entender as complexas experiências humanas? Você pode se surpreender ao saber que vemos melhor a cor verde. Esse fato incrível mostra que os humanos evoluíram para distinguir mais tons de verde do que qualquer outra cor. Imagine que você está caminhando por uma floresta densa, onde cada ruído e sombra podem significar perigo. Para os nossos ancestrais, era crucial perceber predadores escondidos entre folhas e gramas, por isso a habilidade de reconhecer vários tons de verde era vital. Essa capacidade demonstra uma adaptação evolutiva que priorizava a sobrevivência em vez da beleza. Não se trata apenas do que é bonito, trata-se de permanecer vivo. Embora cores como vermelho e azul possam ser vibrantes e chamativas, elas não eram tão essenciais para a sobrevivência em condições ancestrais. Nossos olhos desenvolveram nuances que nos permitem ver diferenças sutis no verde, melhorando nossa capacidade de nos orientar em paisagens complexas.
Então, da próxima vez que você estiver ao ar livre, pense em como seus olhos estão ajustados para os tons de verde ao seu redor. Você sabia que em 1993, um apagão inesperado causou uma cena incrível nas ruas movimentadas da cidade do México? Quando a luz apagou de repente, as máquinas de refrigerante começaram a liberar Coca-Cola de graça. Esse evento surpreendente gerou uma verdadeira correria, com as pessoas correndo para as máquinas, tentando pegar o máximo de latas possível. A empolgação rapidamente se transformou em caos, com multidões se aglomerando, ansiosas por seu prêmio inesperado. Esse incidente não apenas destacou o amor dos mexicanos pela Coca-Cola, mas também mostrou a imprevisibilidade da vida urbana, onde um pequeno contratempo pode se transformar em um grande evento. Os tumultos foram mais do que uma simples demonstração de sede, foram um exemplo claro de como a empolgação pode se espalhar rapidamente, transformando um apagão inofensivo em um momento inesquecível na história da cidade. Você consegue imaginar como é receber um refrigerante grátis de uma forma tão inesperada? Sim, é verdade. O caranguejo de coco é o maior caranguejo terrestre do mundo, podendo pesar até 4 quilos, o que é mais ou menos o peso de um cachorro pequeno. Esses seres incríveis são conhecidos não só pelo tamanho, mas também pelo seu modo de vida interessante. Eles vivem nas ilhas do Oceano Índico e do Pacífico, onde prosperam em condições tropicais quentes. Suas garras poderosas permitem que eles quebrem cocos, o que explica o nome. Esses caranguejos únicos escalam bem as árvores para procurar comida ou fazer um abrigo. Curiosamente, os caranguejos de coco são animais noturnos, o que significa que eles preferem sair à noite, quando está mais fresco e seguro contra predadores. Eles podem viver mais de 60 anos, tornando-se um dos crustáceos mais longevos. Com suas cores vibrantes e tamanho impressionante, os caranguejos de coco são verdadeiramente uma maravilha da natureza, que encanta tanto os moradores locais quanto os turistas. E se eu disser que as posturas de poder podem ser um mito? A ideia de posturas de poder, popularizada em uma palestra TED de 2010, sugere que uma boa postura e ocupar espaço podem aumentar sua confiança e sucesso. Parece inspirador, não é? No entanto, muitos estudos científicos posteriores não confirmaram essas afirmações iniciais, levando os pesquisadores a considerarem as posturas de poder como pseudociência. Críticos apontam que, embora sua postura possa influenciar um pouco seu humor, ela não altera seus hormônios ou comportamento na tomada de decisões de forma tão significativa como foi sugerido. Essa discussão contínua destaca a necessidade de testes rigorosos e repetição em pesquisas psicológicas. Ao explorar tendências de autodesenvolvimento, é importante manter um ceticismo e exigir provas convincentes antes de aceitar tais afirmações transformadoras. Talvez uma simples mudança na forma como nos posicionamos não seja a chave para a confiança? Por que a aranha-camelo é tão fascinante? Esse incrível ser, conhecido cientificamente como Solifugae, vive em regiões secas ao redor do mundo e frequentemente provoca curiosidade e medo. Embora seja chamada de aranha, a aranha-camelo não é venenosa, o que surpreende muitos. Em vez disso, possui grandes e poderosas mandíbulas, chamadas quelíceras, que são usadas para capturar presas e não para injetar veneno. Essas mandíbulas impressionantes podem causar mordidas dolorosas se a aranha-camelo se sentir ameaçada ou encurralada. Apesar de sua aparência intimidadora, elas se alimentam principalmente de insetos e até de pequenos roedores, mostrando um aspecto único da natureza. A aranha-camelo pode correr rapidamente, o que a torna uma excelente predadora em seu árido habitat desértico. Seu tamanho pode variar de alguns centímetros a ainda maiores, dependendo da espécie, e seus movimentos incomuns podem criar uma atmosfera assustadora nos desertos onde vivem. Portanto, não importa se você a observa com admiração ou medo, é inegável que a aranha-camelo acrescenta um capítulo fascinante à história dos aracnídeos. Descubra a magia da Cachoeira do Fogo Eterno. Localizada em Nova York, o Parque Estadual da Cachoeira do Fogo Eterno oferece uma verdadeira maravilha natural. Uma cachoeira com uma pequena chama ao seu lado. Esse fogo fascinante não é comum. Ele é alimentado por gás natural que sai do solo. A combinação dramática da água corrente e o brilho suave da chama cria um espetáculo incrível que encanta os visitantes o ano todo. Imagine-se lá, sentindo a brisa fresca da cachoeira e observando a pequena chama brilhante, uma experiência inesquecível da força e beleza da natureza. Esse fenômeno não é apenas uma demonstração do poder criativo da natureza, mas também um lembrete intrigante das energias ocultas sob nossos pés.
Pessoas vêm de todos os lugares para ver essa incrível visão, esperando tirar a foto perfeita e desfrutar da tranquilidade da floresta ao redor. Portanto, se você estiver na região, não perca a chance de ver essa encantadora combinação de fogo e água, o que pode ser mais maravilhoso. O que realmente impulsiona as inovações na memória de computador. No início da era da computação, pequenos anéis magnéticos, conhecidos como núcleos de ferrite, desempenhavam um papel fundamental no armazenamento de dados. Esses anéis em forma de rosquinha usavam magnetismo para guardar informações. Imagine fios entrelaçados por esses pequenos núcleos, cada um capaz de armazenar dados enquanto o campo magnético existisse. Essa construção inteligente permitiu que os computadores mantivessem informações sem precisar de energia constante, tornando-os incrivelmente eficientes para a época. Embora as tecnologias modernas tenham avançado muito em relação aos núcleos de ferrite, entender seu papel nos ajuda a valorizar o quanto progredimos no mundo da computação. Hoje, dependemos de modernos SSDs e armazenamento em nuvem, mas tudo começou com esses simples, mas eficazes anéis magnéticos. Não é incrível como as inovações se baseiam no passado? Na misteriosa cidade de Jabatu, uma história aterrorizante se desenrola, misturando elementos de horror com temas mais profundos de exploração. Lendas locais falam de cantos sombrios e figuras sombrias que vagam pelas ruas, atraindo aventureiros e curiosos. O tema recorrente da exploração em Jabatu é fascinante. Visitantes frequentemente seguem os passos dos corajosos que tentaram desvendar seus mistérios. Histórias fantasmagóricas sussurram sobre tesouros escondidos e histórias esquecidas, aguardando para serem descobertas nas ruas de pedra. As pessoas são atraídas não apenas pela emoção do desconhecido, mas também pela oportunidade de entender a história de Jabatu. O que as leva a essa busca por conhecimento em um lugar tão encantado? Talvez seja a atração de enfrentar o medo e a emoção de revelar o que está escondido sob a superfície. Você sabia que Jack Nicholson é o recordista em indicações ao Oscar? Com impressionantes 12 indicações, ele estabelece um marco na história da premiação da Academia. Este talentoso ator cativa o público e a crítica com suas atuações memoráveis em filmes como Um Estranho no Ninho e O Iluminado. A habilidade única de Nicholson de interpretar personagens complexos e evocar emoções intensas o tornou uma figura essencial em Hollywood por décadas. Ele não só ganhou 3 Oscars, mas também foi indicado várias vezes aos prêmios mais prestigiados, destacando sua incrível versatilidade como ator. Sua carreira abrange mais de 60 anos e seu trabalho continua a inspirar novos atores ao redor do mundo. Cada indicação reflete não apenas seu talento, mas também a influência que ele teve na indústria cinematográfica, garantindo seu legado. Então, o que você acha que fez Nicholson tão bem-sucedido? É seu talento, carisma ou os personagens inesquecíveis que ele traz à vida? E se o Triângulo das Bermudas tiver mistérios reais? Essa área enigmática, que se estende de Miami a Bermuda e Porto Rico, ganhou fama negativa devido ao desaparecimento inexplicável de muitos navios e aviões. Por décadas, várias embarcações sumiram sem deixar vestígios, despertando interesse e medo em marinheiros e pilotos. Alguns acreditam que forças sobrenaturais ou até encontros com extraterrestres possam estar em ação, gerando muitos mitos. No entanto, os céticos afirmam que existem explicações naturais, como o clima imprevisível, anomalias magnéticas ou erros humanos. O tráfego intenso nessa região, combinado com águas às vezes perigosas, também pode contribuir para esses incidentes. Apesar de extensas investigações, o Triângulo das Bermudas continua envolto em mistério, cativando a imaginação de pessoas ao redor do mundo, porque essa área continua a desafiar pesquisadores e aventureiros. A verdade é que talvez nunca consigamos desvendar completamente os mistérios do Triângulo das Bermudas, mas as histórias que ele inspira nos manterão intrigados por gerações. E se eu disser que polvos podem ser ladrões astutos? Em 2017, um mergulhador na Califórnia teve uma experiência incrível quando um polvo gigante do Pacífico decidiu levar sua câmera GoPro. Enquanto o mergulhador explorava o fascinante mundo subaquático, cheio de peixes coloridos e corais, esse inteligente molusco se aproximou, claramente interessado no brilhante gadget. Em uma reviravolta inesperada, o polvo estendeu seus longos tentáculos e puxou a câmera, como se estivesse brincando de roubar debaixo d'água.
Esse encontro não só destacou a inteligência dos polvos, mas também mostrou seu comportamento brincalhão. Essas criaturas surpreendentes são conhecidas por suas habilidades de resolução de problemas e interesse inesperado por objetos humanos. Quem diria que um polvo poderia ter tanta personalidade e travessura? Então, da próxima vez que você estiver mergulhando ou fazendo snorkel, fique atento. O que um polvo pode estar tramando ao seu redor? Isso pode te surpreender. Os gases gerados durante a digestão podem conter pistas sobre a nossa saúde. Cientistas descobriram que os gases formados no intestino, especialmente os provenientes da digestão, podem fornecer informações valiosas. Diferentes tipos de bactérias no nosso intestino produzem gases únicos, e sua análise pode ajudar a diagnosticar várias doenças. Por exemplo, algumas condições podem alterar o equilíbrio das bactérias, mudando os gases produzidos. Pesquisadores estão estudando essa relação para desenvolver uma ferramenta não invasiva que identifique problemas, como doenças gastrointestinais ou distúrbios metabólicos. Imagine poder saber sobre a saúde do seu intestino apenas observando o que sai. Essa abordagem inovadora pode mudar nossa compreensão sobre digestão e diagnóstico de saúde. Então, da próxima vez que você soltar um gás, pense na ciência por trás disso. Será que seus gases estão se comunicando com os cientistas sobre seu bem-estar? Você pode se surpreender. De onde vem o nome pato? Na verdade, o termo pato tem uma origem interessante, ligada ao comportamento único dessas aves encantadoras. O nome não está relacionado com suas patas palmadas ou seu andar desajeitado, mas sim com o jeito que os patos mergulham a cabeça na água em busca de comida. Essa ação, chamada de mergulho, é vital para a sua sobrevivência, pois eles procuram plantas aquáticas, insetos e peixes pequenos escondidos sob a superfície. A palavra em inglês antigo, dulce, refere-se exatamente a essa ação, destacando como a linguagem, muitas vezes, reflete o comportamento dos animais. É interessante pensar que toda vez que falamos sobre essas criaturas adoráveis, estamos nos conectando a um comportamento que é crucial para a sua vida. Então, da próxima vez que você ver um pato mergulhando alegremente, lembre-se de que seu nome está ligado aos seus hábitos alimentares. Um ótimo exemplo da influência da natureza na linguagem. Que incrível que nossas palavras podem nos contar tanto sobre a natureza. Incrível, mas na Itália há uma família que quase não sente dor. A família Martilli possui uma característica genética incomum, que reduz significativamente a capacidade de sentir dor. Ao contrário da maioria de nós, que percebe a dor como um sinal de lesão ou doença, os membros da família Martilli sentem apenas breves e passageiras sensações de dor. Essa condição única permite que eles ignorem facilmente coisas como cortes ou arranhões, muitas vezes sem perceber que estão machucados até que o tempo passe. Os cientistas estão muito interessados nesse fenômeno, pois levanta questões sobre como nossos corpos percebem e reagem à dor. Pesquisas sobre sua genética podem abrir novas formas de tratar a dor crônica em outras pessoas. Imagine como é viver sem o desconforto constante da dor. Embora isso possa parecer um sonho, também traz suas dificuldades. Ao não perceberem lesões, podem se expor a riscos de problemas de saúde mais sérios. Talvez a característica incomum dessa família traga respostas para a medicina. Prepare-se para se surpreender com o primeiro robô da Grécia Antiga. Muitos séculos antes do surgimento dos computadores e máquinas modernas, um matemático notável chamado Ctesíbio criou o que muitos consideram o primeiro robô por volta de 250 a.C. Essa invenção genial era um servo automático, projetado para servir vinho, demonstrando o excepcional entendimento de engenharia de Ctesíbio. Ele usou habilmente água e pressão do ar para fazer o dispositivo funcionar, transformando princípios físicos simples em uma criação fascinante. Imagine um tempo em que tais conceitos eram revolucionários. Este robô é uma prova da criatividade humana, mostrando que o sonho de automatizar tarefas existia mesmo há milhares de anos. A invenção de Ctesíbio provavelmente divertia os convidados em banquetes luxuosos, exibindo tanto a complexidade das tecnologias antigas quanto a paixão daquela época por inovações. Será que isso foi a faísca que inspirou futuras gerações a explorar a robótica? Prepare-se para fatos incríveis. Em uma hora emocionante, Zarpato levará você em uma viagem fascinante por curiosidades e informações pouco conhecidas, que certamente despertarão sua curiosidade.
Este episódio envolvente oferece uma mistura agradável de informações, abordando temas que vão desde o comportamento estranho dos animais até eventos históricos fascinantes. Ele não só entretém, mas também é repleto de conhecimentos que você pode compartilhar com amigos e família. Ao convidar os espectadores a se inscreverem, Zarpato garante que você não perca futuras aventuras cheias de descobertas surpreendentes e fatos incríveis. O programa incentiva o aprendizado interativo, tornando-se uma ótima maneira de explorar novos temas e aprofundar a compreensão do mundo ao seu redor. Se você é um amante de quizzes ou apenas procura conteúdo educativo interessante, Fatos Incríveis com Zarpato é imperdível. Pronto para mergulhar nas maravilhas do conhecimento? No Museu de Ciências da Virgínia, há uma exposição impressionante com uma enorme esfera de granito que pesa 50.000 libras. Mas aqui está o interessante. Apesar do seu peso, essa pedra gigante pode ser movida com um leve empurrão, graças a um sistema hidráulico inteligente chamado Fonte Google. Esse sistema cria uma fina camada de água sob a esfera, funcionando como um colchão que permite que ela deslize facilmente. Até as crianças podem participar da diversão, girando a esfera sem esforço e descobrindo as maravilhas da física em ação. Ao olhar para essa pesada pedra de granito, você pode se perguntar como algo tão grande pode se mover tão suavemente. Esta exposição não só mostra uma engenharia incrível, mas também desperta a curiosidade sobre como princípios científicos simples, como a pressão da água e a lubrificação, podem criar efeitos tão surpreendentes. A Fonte Google convida todos a interagir e experimentar a física na prática. Não é incrível? Você sabia que os urubus assumem uma pose? Quando você vê um urubu descansando com as asas bem abertas, não é apenas uma alongada. Essa impressionante posição, conhecida como pose heráldica, desempenha várias funções importantes na vida da ave. Ao abrir as asas, os urubus aumentam a exposição ao sol, o que os ajuda a se aquecer após uma noite fria. Esse comportamento é essencial, pois ajuda na digestão e mantém sua energia para forragear. Além disso, a pose heráldica é uma maneira inteligente de comunicação para os urubus. Com as asas abertas, eles podem sinalizar sua presença para outras aves, indicando que pode haver fontes de alimento por perto. Essa técnica não só economiza energia, mas também permite que os urubus fiquem de olho nos concorrentes. Então, da próxima vez que você ver um urubu nessa pose impressionante, lembre-se de que eles não estão apenas se exibindo, estão realizando ações importantes para a sobrevivência. O que realmente faz Veneza afundar a cada ano? A cidade de Veneza está desaparecendo lentamente, perdendo de 1 a 2 milímetros a cada ano. Essa inundação é causada por uma combinação de afundamento natural e o aumento do nível do mar, que afeta as costas de todo o mundo. As fundações únicas da cidade, feitas de milhões de estacas de madeira cravadas em seus solos macios e lamacentos, vão se comprimindo com o tempo. Para piorar a situação, as mudanças climáticas intensificaram as inundações, resultando em ainda mais alagamentos na cidade. Locais icônicos como a Praça de São Marcos e os belos canais podem um dia enfrentar a ameaça de um alagamento total à medida que o nível do mar sobe. Cientistas e engenheiros estão correndo para encontrar soluções para proteger essa maravilha histórica. Conseguiremos salvar Veneza para as futuras gerações? O que realmente influencia as mudanças no tamanho dos seios? Um estudo recente com 60.000 pessoas mostrou uma mudança interessante no tamanho médio dos seios das mulheres americanas, que aumentou de 34B para impressionantes 34DD. Esse crescimento de cerca de 3 tamanhos levanta questões sobre moda, saúde e percepção pública. Mas quais fatores contribuem para essa mudança? Muitos especialistas acreditam que o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, desempenha um papel importante. Com mais mulheres se preocupando com saúde e fitness, é possível que esses hábitos influenciem as formas do corpo. Além disso, a pressão social e a representação na mídia podem levar as mulheres a seguir certos padrões de beleza, resultando em mudanças no tamanho médio. Também com os avanços na tecnologia dos sutiãs, melhoraram o ajuste e o conforto, incentivando mais mulheres a aceitarem diferentes tamanhos com confiança. À medida que a atitude positiva em relação ao corpo continua a crescer, essas mudanças refletem não apenas alterações anatômicas, mas também ideais de beleza e autoaceitação em evolução. O que você pensa sobre essas tendências? O medo de palhaços, conhecido como coulrofobia, é mais comum do que você imagina.
Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ou até assustadas ao encontrar esses personagens coloridos. Os psicólogos não têm certeza de onde vem esse medo. Uma das teorias populares sugere que a maquiagem exagerada e os rostos pintados dos palhaços os tornam menos humanos, causando desconforto. Outras teorias destacam o comportamento imprevisível dos palhaços e suas travessuras engraçadas, que podem ser vistas como uma ameaça difícil de explicar. Além disso, alguns acreditam que a absurdidade de adultos com sapatos grandes e roupas brilhantes intensifica esse medo, pois desafia nossas ideias sobre o comportamento normal dos adultos. De qualquer forma, o medo é real para muitos e levanta questões sobre como nossas experiências moldam nossos sentimentos em relação a essas figuras brincalhonas. Por que os palhaços provocam reações tão intensas? Você ficará surpreso ao descobrir que a compaixão mudou a história. Durante a Primeira Guerra Mundial, o soldado britânico Henry Tandy enfrentou um momento crítico em 1916. Avançando corajosamente pelo campo de batalha, ele encontrou um soldado alemão ferido, deitado indefeso na lama. Em vez de atirar, Tandy decidiu mostrar compaixão e poupou a vida do soldado. Esse soldado era ninguém menos que Adolf Hitler, que mais tarde se tornaria o infame ditador da Alemanha nazista. A decisão de Tandy destaca o poder da empatia em tempos de guerra e serve como um tocante lembrete de que nossas ações podem ter consequências profundas. Esse encontro, cheio de ironia, levanta questões sobre destino, os caminhos que escolhemos e como uma única decisão pode mudar o curso da história. Imagine se Tandy tivesse atirado em Hitler. Como seria diferente o nosso mundo hoje? Você vai se surpreender. A água na Lua. Em 2024, cientistas fizeram uma descoberta incrível, confirmando a existência de uma fina camada de água que se renova constantemente na Lua. Considerando que a superfície lunar é conhecida por sua secura e falta de atmosfera, essa descoberta muda nossa compreensão anterior. Como isso é possível? A água se forma a partir de uma reação química entre íons de hidrogênio do vento solar e o oxigênio presente no solo lunar. Imagine a Lua como uma pequena fábrica de água que se reabastece sozinha no vasto espaço. Essa descoberta não só acrescenta novos conhecimentos sobre a Lua, mas também sugere o potencial para futuras explorações espaciais. Se a Lua pode produzir sua própria água, que outros segredos ela pode esconder? Essa descoberta pode mudar nossas abordagens para missões tripuladas e até mesmo para a possibilidade de criar bases de longo prazo na superfície lunar. Quem diria que a Lua nos reserva tantas surpresas? E se eu disser que as roupas eram mensageiras secretas? Durante a Guerra Revolucionária, patriotas astutos usavam itens do dia a dia, como roupas penduradas em cordas, para se comunicarem de forma discreta. Essa tática inteligente permitiu que eles enviassem mensagens codificadas aos soldados sem serem notados pelas tropas britânicas. Imagine uma praça movimentada, onde uma viúva estende seus lençóis. Cada peça envia um sinal. Uma cor pode significar perigo, enquanto outra indica que é seguro se aproximar. Esse método criativo não só ajudava a coordenar estratégias e movimentos, mas também criava uma rede de confiança entre os revolucionários. O uso habilidoso de tecidos simples como um sistema de mensagens mostra como as pessoas podem ser inventivas em tempos difíceis. Esses sinais codificados contribuíram para a luta pela independência, destacando as táticas engenhosas de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Vamos desvendar a verdade sobre as canetas digitais. Esses dispositivos incríveis estão mudando nossa forma de escrever e criar. Imagine uma caneta que não só permite que você escreva seus pensamentos à mão, mas também grava sua voz ao mesmo tempo. É isso que as canetas digitais fazem. Elas capturam tudo o que você escreve, desenha ou rabisca, em qualquer superfície, transformando suas anotações físicas em arquivos digitais. Essa transformação facilita a busca por ótimas ideias ou esboços que você teve na semana passada, graças às funções de pesquisa. Seja você um estudante, artista ou profissional ocupado, as canetas digitais tornam a interação com o papel mais organizada e acessível do que nunca. Com o avanço da era digital, essa tecnologia abre oportunidades empolgantes para a criatividade e produtividade, pronto para tornar sua caligrafia pesquisável. Você pode se surpreender. O oásis Siwa permite que você nade. Localizado no coração do Egito, o oásis Siwa é famoso por suas incríveis lagoas salgadas, que encantam com sua vibrante cor turquesa.
Esses impressionantes corpos d'água não são apenas bonitos, são extremamente salgados, como o Mar Morto. A alta salinidade permite que os visitantes flutuem facilmente, criando uma experiência única e relaxante. Imagine-se deitado, deixando a água te sustentar, cercado por paisagens desérticas deslumbrantes. Este oásis não é apenas um lugar pitoresco, é um fenômeno natural que atrai turistas de todo o mundo. As pessoas vêm a Siwa não só pela oportunidade de nadar, mas também para aproveitar as propriedades curativas das águas minerais. Muitos acreditam que nadar nessas lagoas salgadas pode aliviar problemas de pele e restaurar energias. Adicione a isso a rica história cultural do oásis, com ruínas antigas nas proximidades, e você terá um lugar verdadeiramente incrível. Você já nadou em água tão salgada quanto o mar? Um fato interessante sobre o destino do General Rommel. O general Erwin Rommel, conhecido como o Raposa do Deserto, foi uma figura-chave na Segunda Guerra Mundial, comandando as tropas alemãs no norte da África. No entanto, sua sorte mudou drasticamente em 1944, quando foi suspeito de conspirar para assassinar Adolf Hitler. Enfrentando a ameaça de morte por traição, Rommel recebeu uma escolha sombria: tomar cianeto e evitar uma execução pública. Ele aceitou, pondo fim à sua vida, para proteger sua família das consequências. Os nazistas, buscando manter o moral e sua imagem, organizaram funerais de estado elaborados. Falsamente, anunciaram que Rommel havia morrido devido a ferimentos de combate. Essa mentira permitiu ao regime manter a ilusão de unidade e força, embora a realidade fosse bem diferente. Rommel continua sendo uma figura complexa, admirado por suas táticas militares, mas também associado ao legado sombrio do regime nazista. Sua vida e morte prematura refletem a intensa pressão e as dilemas morais da liderança militar. O que isso nos diz sobre lealdade e traição na história? A Costa Rica é um verdadeiro paraíso para os amantes de borboletas, abrigando cerca de 90% de todas as espécies da América Central e impressionantes 18% do total mundial. Com mais de 1.200 espécies diferentes, o país oferece a combinação perfeita de clima tropical, rica flora e habitats protegidos para esses insetos coloridos. Desde as deslumbrantes borboletas morfo-azul, com suas asas iridescentes, até as delicadas borboletas de asas de vidro, que parecem desaparecer entre as folhas verdes, a diversidade é incrível. Parques nacionais como Monte Verde e Manuel Antônio permitem que os visitantes vejam essas criaturas maravilhosas de perto, tornando a experiência inesquecível. Se você é um amante da natureza ou apenas curioso, a população de borboletas na Costa Rica mostra a beleza impressionante da biodiversidade, pronto para explorar este país encantador. Intrigado com a mudança no nome do traje espacial da NASA, a agência recentemente atualizou o nome do equipamento especial, Traje para Urinar. Antes conhecido como Penyan Munchon, agora o traje tem um nome mais simples, facilitando a discussão entre os astronautas. Por que a NASA tomou essa decisão? A missão de garantir clareza e funcionalidade no equipamento espacial é extremamente importante, especialmente em condições de alta pressão no espaço, onde cada detalhe conta. Curiosamente, os trajes estavam disponíveis em tamanhos pequeno, médio e grande. No entanto, os astronautas geralmente evitam as opções grandes devido a problemas de conforto. É surpreendente como considerações práticas influenciam até mesmo as invenções mais estranhas nas viagens espaciais. A decisão da NASA de renomear o traje reflete seu compromisso em tornar a exploração espacial o mais confortável possível, permitindo que os astronautas se concentrem em suas importantes missões na Terra, em vez de se preocupar com suas roupas. Quem diria que os trajes espaciais poderiam ser tão compreensíveis? Você vai se surpreender ao descobrir que a arte pode crescer. O artista australiano Craig Walsh adotou uma abordagem única em seu projeto chamado Monumentos, onde projeta impressionantes retratos humanos nos troncos e copas das árvores em espaços naturais. Essa iniciativa criativa redefine completamente nossa visão sobre monumentos. Em vez das tradicionais estruturas de pedra e bronze, Walsh utiliza a luz e a beleza da natureza para transmitir mensagens poderosas através de sua arte. Ao colocar essas projeções no coração da natureza, ele convida o público a repensar a conexão entre as pessoas e o meio ambiente. Cada retrato transforma uma simples árvore em uma tela vibrante, unindo histórias humanas ao mundo natural. Essa técnica inovadora não só destaca a beleza da expressão artística, mas também nos incentiva a interagir com a natureza de novas maneiras.
Você consegue imaginar passeando pela floresta e encontrando essas imagens vibrantes entre as árvores? É verdade que na Coreia do Norte eram necessárias habilidades para tocar acordeão? Sim, você não ouviu errado. Neste país fechado, o acordeão ocupa um lugar especial na cultura e é o instrumento mais popular entre as pessoas. Pode parecer estranho, mas o governo da Coreia do Norte deu tanta importância a esse instrumento que obrigou os professores a tocá-lo. Essa exigência não se limita apenas à música. Ela visa formar a identidade nacional e o orgulho. Em festivais, é comum ver apresentações de acordeão, o que destaca seu papel importante na cultura da Coreia do Norte. Desde crianças até adultos, muitos aprendem a tocar acordeão, o que promove o espírito coletivo. Portanto, embora possamos considerar o piano ou a guitarra como os principais instrumentos da educação musical, o acordeão ocupa uma posição de destaque na Coreia do Norte, contribuindo para a essência de sua expressão artística. Interessante, não é? Fato surpreendente sobre a língua de sinais na Islândia. Em 4 de julho de 2011, a Islândia fez história ao reconhecer oficialmente a língua de sinais como a segunda língua oficial do país. Essa decisão importante foi um grande avanço para a comunidade surda, pois reconheceu a cultura e a identidade únicas ligadas à língua de sinais. Antes desse reconhecimento, a língua de sinais islandesa era frequentemente ignorada e não estava totalmente integrada na vida cotidiana e na educação. Ao elevá-la ao status de língua oficial, a Islândia garantiu melhor acesso a serviços, educação e vida pública para as pessoas surdas. Essa medida também incentivou o desenvolvimento de programas de formação para professores e intérpretes, ajudando a superar barreiras de comunicação. Agora, muitos países olham para a Islândia como um exemplo de como apoiar e celebrar a cultura surda. Não é inspirador ver países dando passos em direção à inclusão? Prepare-se para se surpreender com o sistema de avaliação da carne no Japão. Você sabia que o Japão possui um dos sistemas de avaliação de carne bovina mais rigorosos do mundo? O padrão de marmoreio da carne bovina japonesa é um fator-chave que varia de 1 a 12, sendo que as notas mais altas indicam qualidade excepcional. Para comparação, o USDA Prime, que é a melhor classificação de carne no ZRI, geralmente recebe cerca de 4 pontos. Mas a carne Wagyu japonesa, famosa por seu sabor intenso e maciez, frequentemente recebe notas de 6 a 9. Ainda mais impressionante é a carne Kobe, um tipo luxuoso de Wagyu, que normalmente obtém mais de 10 pontos, confirmando sua reputação como uma das melhores carnes. Essas regras de avaliação garantem que os consumidores recebam o que pagam e refletem o compromisso dos produtores japoneses com a criação e a agricultura. Não é incrível como um simples número pode indicar tanta qualidade? O que realmente afeta as temperaturas globais? A erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, foi um marco para o nosso planeta. Essa poderosa erupção vulcânica lançou tanto cinzas e gases na atmosfera que a luz do Sol não chegou à Terra por um ano inteiro. Como resultado, 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As colheitas no hemisfério norte falharam, levando à escassez de alimentos e fome em várias regiões. Foi um período difícil, quando as pessoas enfrentaram um frio inesperado e a perda das colheitas. A queda da temperatura foi sentida até na Europa e na América do Norte, destacando como nosso clima está interconectado. Cientistas ainda estudam esse evento para entender o impacto das erupções vulcânicas no clima e se preparar para futuras mudanças em nosso ambiente. Que incrível e assustadora é a força da natureza capaz de afetar todo o planeta. Acredite ou não, o hang é mágico. Este instrumento musical incomum surgiu em 2000, graças à criatividade dos inventores suíços Felix Hohner e Sabina Scherer. Feito de aço, o hang tem um design fascinante que lembra um OVNI, com várias áreas afinadas que produzem um som rico e acolhedor. Suas melodias são tão relaxantes que muitas pessoas o utilizam para criar músicas atmosféricas e meditativas, tornando-o popular em espaços de bem-estar ao redor do mundo. Imagine-se sentado em um ambiente tranquilo, imerso em seus pensamentos, enquanto as suaves melodias do hang o envolvem, ajudando-o a relaxar e encontrar a paz interior. Como um instrumento relativamente novo, o hang rapidamente conquistou fãs dedicados entre músicos e apreciadores. Tocando-o com paixão ou toques suaves, ele cria uma experiência sonora mágica que encanta o ouvinte,
Você já teve a oportunidade de ouvi-lo ao vivo? A neuroimunologia é uma área fascinante que estuda como a inflamação e o sistema imunológico afetam nossa saúde mental, especialmente em relação a condições como a depressão. Pesquisadores estão descobrindo conexões interessantes entre a resposta imunológica e o funcionamento do cérebro. Por exemplo, estudos mostram que a inflamação no corpo pode impactar o humor e o estado emocional, sugerindo que um sistema imunológico saudável pode ser fundamental na prevenção ou tratamento da depressão. Essa descoberta abre portas para métodos inovadores de tratamento anti-inflamatório que podem abordar as causas das questões mentais e não apenas os sintomas. Imagine um futuro onde novos medicamentos não só atuam nos neurotransmissores, mas também reduzem a inflamação para apoiar a saúde mental. Com o avanço da neuroimunologia, podemos ter ferramentas poderosas que ajudarão milhões a encontrar alívio da depressão de maneiras que nunca imaginamos. Acredite ou não, o Saara é cheio de extremos. Este enorme deserto é famoso não só pelas suas impressionantes dunas e areia sem fim, mas também pelas suas chocantes variações de temperatura. Durante o dia, o Saara pode esquentar sob o sol intenso, alcançando até 50 graus Celsius. Mas à noite, tudo muda. A temperatura pode cair até 38 graus Celsius, resultando em noites frias que podem fazer até os viajantes mais experientes tremerem. Essa extrema variação acontece porque nos desertos há pouca umidade e vegetação, o que impede a retenção do calor após o pôr do sol. O Saara mostra um aspecto fascinante dos extremos climáticos e meteorológicos, onde a adaptação é essencial, tanto para a vida selvagem, quanto para as pessoas que buscam sobreviver nessas condições. Que vistas e experiências incríveis esperam por você neste país desértico? Você sabia que existem mais de 1 milhão de espécies de insetos? Os insetos são o maior grupo de animais na Terra e mostram uma incrível diversidade. Desde as cores vibrantes das borboletas até os formigueiros trabalhadores, essas pequenas criaturas desempenham papéis importantes em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, decompõem materiais orgânicos e servem de alimento para muitos animais. Curiosamente, os cientistas identificaram cerca de 1,2 milhão de espécies, mas estima-se que possa haver até 30 milhões de espécies. Os insetos vivem em quase todos os ambientes, incluindo florestas tropicais, desertos e até debaixo d'água. Sua capacidade de adaptação é surpreendente, permitindo que sobrevivam em condições extremas. Pesquisadores continuam a descobrir novas espécies, revelando a rica complexidade do mundo dos insetos. O estudo contínuo dessas espécies nos ajuda a entender não apenas seu comportamento, mas também sua contribuição vital para a vida em nosso planeta. Não é fascinante quanto ainda temos a aprender? Você consegue imaginar uma vila sobre palafitas? Gambié, frequentemente chamada de Veneza da África, é uma vila impressionante no lago em Benin que realmente encanta. Construída sobre estacas de madeira acima das águas brilhantes do lago Nocoé, essa comunidade única oferece uma visão da vida ligada à água. Os moradores se deslocam habilidosamente por uma rede de canais que servem como principais rotas para casas, escolas e mercados movimentados. Aqui, a pesca não é apenas um passatempo, é um modo de vida que sustenta toda a comunidade. Barcos atravessam os canais, transportando cargas e pessoas, enquanto pescadores lançam suas redes em busca das riquezas do lago. A vida em Gambié gira em torno dos ritmos da água, destacando o rico patrimônio cultural que prospera em meio à beleza natural. Não é incrível como as comunidades se adaptam ao seu ambiente de maneira tão inovadora? Você sabe o que realmente significa o nome Packers? O Green Bay Packers, um dos times mais famosos da história da NFL, na verdade, recebeu seu nome de uma empresa de processamento de carne. Fundado em 1919, o time foi inicialmente financiado pela Indian Packing, um negócio local de carne. Esse patrocínio não só deu apoio financeiro ao jovem time de futebol, mas também ajudou a fortalecer sua identidade na comunidade. Com o crescimento da popularidade do time, o nome Packers se firmou, tornando-se um símbolo de orgulho local e do trabalho duro do setor industrial. Então, quando você torce pelos Packers, você também celebra a rica história da cidade na indústria de carne, e como isso ajudou a formar um dos times de futebol mais queridos da América. Não é incrível como o apoio de uma empresa pode impactar a história do esporte?
Você sabia que as toupeiras elefante estão relacionadas aos elefantes? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as toupeiras elefante têm laços genéticos mais próximos com os elefantes do que com as toupeiras comuns. Esses seres incríveis que vivem principalmente na África possuem narizes únicos, semelhantes a trombas, que os ajudam a procurar suas iguarias favoritas, principalmente insetos. Quando correm pela vegetação, seus longos narizes permitem que espiem em fendas e encontrem pedaços saborosos escondidos. Embora sejam pequenos, geralmente do tamanho de um coelho, seu estilo de vida e comportamento são bastante peculiares. Com grandes olhos expressivos e corpos ágeis, as toupeiras elefante estão perfeitamente adaptadas ao seu ambiente. Elas têm uma habilidade impressionante de saltar e escapar de predadores, provando que até mesmo criaturas pequenas podem surpreender. Então, da próxima vez que você explorar a natureza, preste atenção nesses animais incomuns que nos lembram das conexões inesperadas no mundo animal. Você consegue adivinhar o que realmente ajuda na regeneração do nosso corpo? Surpreendentemente, tanto as pontas dos dedos quanto o fígado têm habilidades incríveis de regeneração. Quando pensamos em regeneração, podemos imaginar super-heróis, mas isso é pura biologia. As pontas dos dedos podem cicatrizar e até se recuperar após lesões graves. Se você perder a ponta de um dedo, o corpo não só cicatriza a ferida, mas também consegue regenerar a pele, a unha e até algumas estruturas subjacentes. Esse é um processo fascinante que depende de como nossas células se comunicam e trabalham juntas. Por outro lado, o fígado é conhecido por sua excepcional capacidade de regeneração. Este órgão pode voltar ao tamanho normal, mesmo após remoção cirúrgica ou danos devido a doenças. Células únicas do fígado, chamadas hepatócitos, podem se multiplicar rapidamente, permitindo a recuperação das funções. Essa habilidade é extremamente importante, pois o fígado desempenha um papel fundamental na desintoxicação do sangue e na produção de proteínas essenciais. Não é incrível como nossos corpos conseguem se restaurar e renovar de maneiras tão extraordinárias? Isso pode te surpreender, uma voz solitária contra a guerra. Na história do EUA, um congressista se destaca por sua opinião única sobre conflitos. A representante Jeannette Rankin, a única membro do Congresso que votou contra a guerra com o Japão após o ataque a Pearl Harbor, também se opôs à participação na Primeira Guerra Mundial. Rankin, uma pioneira na política e uma pacifista convicto, acreditava que a guerra traz apenas sofrimento e destruição. Suas vozes em 1917 e novamente em 1941 chocaram muitos, enquanto o país se unia para a guerra em tempos difíceis. A coragem de Rankin em defender suas crenças, apesar das duras críticas, destaca a luta das pessoas que colocam a paz acima da política. Suas ações nos fazem refletir sobre as dilemas morais que líderes e seus eleitores enfrentam em períodos de crises nacionais. Será que suas opiniões ainda são relevantes hoje, quando conflitos continuam a desafiar sociedades em todo o mundo? Prepare-se para se surpreender com a popularidade do Super Bowl. Todo ano, milhões de fãs em todos os Estados Unidos assistem a este emocionante campeonato. O Super Bowl não é apenas um jogo de futebol, é um fenômeno cultural que atrai cerca de 100 milhões de espectadores. Famílias se reúnem em frente à TV, amigos fazem festas e as pizzarias não conseguem dar conta dos pedidos, o que torna esse evento tão especial. Não são apenas os momentos emocionantes em campo, mas também os shows luxuosos no intervalo com os melhores artistas e as propagandas inesquecíveis que todos comentam. A expectativa cresce durante toda a temporada, atingindo seu auge neste grandioso evento todo fevereiro. Fãs de diferentes classes sociais se unem para celebrar seus times favoritos, tornando o Super Bowl uma combinação única de esporte, entretenimento e espírito comunitário. Então, o que você está esperando? Marque no calendário o próximo Super Bowl e junte-se à emoção. E se eu disser que a Coca-Cola Diet pode flutuar? Tudo se resume à densidade e ao açúcar. Quando você joga uma lata de Coca-Cola comum na água, ela afunda como uma pedra. Por quê? A Coca-Cola comum está cheia de açúcar, o que a torna mais densa que a água. A alta concentração de açúcar afeta seu peso e a faz afundar. Por outro lado, uma lata de Coca-Cola Diet, que usa adoçantes artificiais em vez de açúcar, é muito menos densa. Essa menor densidade permite que ela flutue na superfície. É uma maneira divertida de ver como algo simples como um refrigerante pode mostrar os princípios de flutuabilidade e densidade em ação.
Então, da próxima vez que você estiver em uma festa na piscina ou em um piquenique, experimente esse experimento simples com seus amigos. Qual lata você acha que vai flutuar? Você pode se surpreender com o resultado. A ciência pode ser muito divertida, especialmente quando está relacionada a algo tão familiar como uma lata de refrigerante. E se eu disser que compartilhar vídeos pode despertar a curiosidade? Quando você encontra um vídeo interessante sobre ciência, história ou natureza, pode compartilhá-lo com amigos e abrir um mundo de descobertas. Por exemplo, se seus amigos gostam do espaço, ao enviar um vídeo empolgante sobre o último rover em Marte, você pode gerar horas de discussões e aprendizado. Conversar com amigos dessa forma não só aprofunda a compreensão deles, mas também torna o processo mais divertido. Quando todos assistem e discutem juntos, surgem diferentes pontos de vista, ajudando cada um a refletir mais sobre o tema. E a melhor parte? Compartilhar o link pelas redes sociais ou aplicativos de mensagens é muito fácil. Então, da próxima vez que você encontrar um vídeo fascinante, pense em como pode compartilhar essa faísca de curiosidade com os outros. Afinal, aprender se torna ainda mais divertido quando é uma aventura em grupo. Você já se perguntou por que a gazela gerenuk é especial? Essa incrível antílope da África Oriental se destaca por sua habilidade única de encontrar comida onde outros não conseguem. Com seu pescoço longo e pernas altas, a gazela gerenuk consegue alcançar folhas e frutos altos nas árvores, tornando-se uma especialista em buscar alimento em ambientes áridos. Enquanto outros herbívoros têm dificuldades para encontrar comida durante as secas, esse maravilhoso ser se move graciosamente pelo topo das árvores, coletando delícias que estão fora do alcance de muitos. Essa adaptação não só ajuda a gazela a sobreviver, mas também desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes e no crescimento de plantas. Conhecida como a gazela girafa por seu tamanho impressionante, essa antílope prospera onde poucos conseguem, mostrando a incrível diversidade de adaptações na natureza. Não é fascinante como alguns animais encontram seu lugar no mundo de maneiras tão únicas? Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros. A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado, ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? Você sabia que Thomas Jefferson salvou nossa Biblioteca Nacional depois que os britânicos queimaram o Capitólio dos Estados? Durante a Guerra de 1812, muitos documentos e livros importantes foram perdidos. Para ajudar a restaurar nosso patrimônio cultural, Thomas Jefferson tomou uma atitude inesperada. Ele vendeu sua biblioteca pessoal, que tinha mais de 6.000 livros, para a Biblioteca do Congresso. Jefferson acreditava que cidadãos bem informados são essenciais para uma democracia bem-sucedida, por isso queria garantir o acesso ao conhecimento. Sua coleção era diversificada, de filosofia e história, a ciência e literatura, formando uma base ampla para a nova nação. A ação de Jefferson não apenas restaurou a Biblioteca do Congresso, mas também estabeleceu um importante precedente sobre a importância da educação e da cultura na América. Hoje, essa biblioteca é uma das maiores e mais completas do mundo, lembrando-nos da visão de Jefferson. É incrível como a paixão de uma pessoa por livros ajudou a moldar nossa identidade nacional. Frango e peru conquistam as mesas americanas. Nos Ceará Sepawa, o consumo de aves aumentou drasticamente, dobrando de cerca de 18 milhões para mais de 36 milhões de libras por ano. Esse crescimento impressionante mostra o quanto os americanos amam frango e peru. Vários fatores contribuem para isso. Primeiro, as aves são vistas como uma alternativa mais saudável à carne vermelha, como carne bovina ou suína. Elas são ricas em proteínas e têm menos gordura, tornando frango e peru ideais para muitas dietas. Além disso, com o aumento do fast food e da culinária prática, os pratos de frango se tornaram opções rápidas e fáceis para famílias ocupadas. Pense nisso, de frango frito crocante a asas de frango apimentadas, a variedade é infinita.
Além disso, campanhas para reduzir o consumo de carne vermelha também influenciaram nossos hábitos alimentares. Essa crescente preferência não apenas mudou nossas refeições, mas também impactou toda a indústria avícola, alterando métodos de agricultura e distribuição de produtos pelo país. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso prato de frango, lembre-se de que você faz parte desse movimento que ama aves.